Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, estamos na casa de Deus e eu fico muito alegre por ver cada um de vocês aqui. Afinal de contas, nós temos que fazer de tudo para estar aos pés de Cristo, né? E aqui é o melhor local para que a gente possa, entre irmãos, estar louvando e cultuando a Cristo Jesus. Amém? Amém. Hoje, nessa noite maravilhosa, né? Realmente o calor até deu uma subida aí. Porém que o calor de Cristo também possa estar subindo, né, nos nossos corações. E nessa noite maravilhosa nós vamos estar falando a respeito de um tema muito necessário. Sabe por quê? Porque infelizmente nós vivemos nesse mundo de pecado, e nós precisamos cada dia mais estar atentos e estar também determinados a aprender a respeito da palavra de Deus e também a respeito desse tema. Nós vamos estar falando com apenas um versículo, e é um versículo muito conhecido. Eu gostaria de que todos abrissem suas Bíblias aí em João, capítulo 16 e o verso 33. Lá em João, capítulo 16, o verso 33, nós vamos estar tendo uma lição maravilhosa. Sabe? Esse verso ele é tão profundo, que ele só é um sermão. E nós precisamos agora compreender a magnitude e a profundeza do que esse verso quer nos dizer. Acredito que todos abriram João 16, o verso 33. Se alguém sentiu o desejo, pode ler. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Querido Pai, que essas palavras lidas, Pai, possa realmente vir de encontro ao nosso coração, ao nosso ânimo, e principalmente de encontro às nossas necessidades para perseverarmos nos Teus caminhos. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que palavras bonitas, encorajadoras. Porém, quem precisa dessas palavras é quem tem aflição, problemas, desânimo. Aqui alguém tem problema? Alguém passa por alguma aflição? Alguém já sentiu que esse mundo muitas vezes nos bate e nos derruba? Então essa mensagem é para você, é para mim. Como nós podemos realmente colocar esse verso em prática? Afinal de contas, nós precisamos não simplesmente ler esse verso, nós precisamos colocar em prática. E nós vamos entender um pouco mais a respeito desse verso na história de um determinado homem. Esse determinado homem morava em um local, como muitos lugares no Brasil, né, e talvez mais ainda no mundo, com falta de água. E como tinha muita falta de água naquele lugar, então aquele homem cavou um poço. E não é poço artesiano, igual esse que a gente está conhecido, não. Um poço do tipo cisterna mesmo, né? Aquele onde a pessoa entra dentro e vai cavando. E então, ele cavou, até que ele chegou num determinado local que tinha um pouco de água, e então ele utilizava aquela água. E ele não tinha muitas coisas naquele sítio dele. Ele tinha apenas um animal, um jumento. E esse animal ajudava ele em tudo.
era para buscar alguma coisa na roça, era para levar água em algum lugar, para levar qualquer tipo de pessoa. Era o animal que estava sempre lá ajudando. Porém, as coisas começaram a dar errado. E muitas vezes a gente tem que estar preparado para o erro. A gente tem que estar preparado para o problema. Afinal de contas, nós acabamos de ler o quê? Que nesse mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Então, um dos grandes problemas daquele rapaz foi que o poço secou. Eu não sei quantos aqui gostam de fazenda, mas imagine uma fazenda que não tem água. Então foi uma certa forma assim, uma tragédia para aquele fazendeiro quando o seu poço secou. E eu pergunto para você, o que ele deveria fazer? O que faria se fosse você? Desistiria de tudo e voltaria, sei lá, para a cidade ou algo do tipo? Não. Ele fez o quê? Ele perseverou. Ele ia em outros lugares, pegava água, pedia água e trazia naquele animal. E aí ele continuou. Agora nós precisamos analisar o seguinte, irmãos. As pessoas estão desanimando da caminhada cristã. E por que elas estão desanimando? Porque às vezes acontece alguma coisa ruim. Porque às vezes acontece alguma tragédia. Porque acontece algo que muitas vezes vai de encontro a um problema que ele tinha, a uma dificuldade que ele tinha. E nós estamos cada dia mais lembrando que esse mundo precisa realmente de pessoas determinadas, de pessoas corajosas. E aquele homem realmente, ele estava agora, muito triste. E infelizmente aconteceu mais um problema. Porém, antes da gente falar o problema que aconteceu, eu gostaria de contar para vocês uma história que a irmã White conta no seu livro, que foi uma visão que ela teve. E segundo a visão, ela percebeu que existia uma grande quantidade de pessoas. Essas pessoas todas estavam seguindo o caminho para ser salvo. Então aquele grande número de pessoas começaram a andar. Uns iam de cavalo, outros de bicicleta, outros a pé, outros de várias formas. Só que o início da estrada estava tudo beleza. Todo mundo estava andando, a estrada era boa, tinha espaço para todo mundo, para o animal. Só que chegou em um local lá que tinha muitas pedras e era muito ruim o caminho. E aquelas pessoas que estavam com o cavalo perceberam que o cavalo não conseguia mais o quê? Andar naquela estrada. Então alguns fizeram o seguinte: deixaram o cavalo, soltaram o cavalo ali e continuaram o quê? A pé. Mas outros fizeram o quê? Eu não posso deixar meu cavalo aqui, então eu vou voltar. E aí continuou um grupo reduzido, mas continuaram. E aí continuaram até chegar em outro local, onde não dava mais para andar de calçados, porque ali talvez tinha água, uns lugares tinha lama, e barro e muitas coisas do tipo no caminho. Então aquelas pessoas que estavam determinadas retiraram o sapato, colocaram de lado e continuaram sem o sapato. Mas muitas pessoas também fizeram o quê? Eu não posso deixar meu sapato, eu acho melhor eu não continuar aqui. Então essas pessoas foram ficando. E aí continua a história. E continua. E foi chegando em uns locais que realmente não conseguia mais andar. Tinha que passar agora o quê?
abaixando, e talvez casa de aranha ali, talvez coisas. E muitas pessoas que estavam preocupadas, talvez com o cabelo, com as unhas, com a condição da roupa, realmente disseram: não é para mim. Eu acho melhor eu voltar. Então o grupo reduziu ainda mais. E aquelas pessoas que realmente continuaram, elas não estavam ligando, para a aparência física ali, elas queriam realmente era vencer. E finaliza a visão dizendo ela que um pouco de pessoas apenas chegaram no final e realmente receberam a salvação. E essa visão dela, irmãos, nos conta justamente o que nós temos que estar preparados. E nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque nós não podemos ter nada que nos tire a nossa salvação. Porque tem muitas pessoas que às vezes acabam realmente tendo um desejo de ser salvo, mas muitas vezes coloca o desejo maior em cima de alguma coisa. Por exemplo, tem homens que, se a mulher sair da igreja, o que acontece com ele? Ele sai também. Tem mulheres também que acontece o quê? Quando o esposo sai da igreja, elas saem também. Ou mesmo que fica um tempo ali, mas vai esfriando e acaba saindo. Tem mães também que às vezes luta para trazer o filho para a igreja, mas depois acaba desistindo e até mesmo desanimando. Aconteceu, infelizmente, lá em Jucuruçu, de uma pessoa também que teve um ente querido na família que faleceu, e realmente essa pessoa desistiu da caminhada. E ela ainda falava: como que uma pessoa tão boa como aquela, Deus deixou falecer. Então, nós temos que analisar qual o nosso problema. Às vezes os outros podem ser, o jogo, a internet, o dinheiro, a fama. O problema é que nós não estamos, muitas vezes, preparados para perder, preparado para enfrentar e preparado realmente para pedir ajuda. E se vocês perceberam bastante o conteúdo desse versículo, diz o seguinte: neste mundo tereis o quê? Aflições. Mas Jesus, ele está dando agora a solução. Ele fala: mas tende o quê? Porque eu vos deixei o exemplo. Jesus, ele está falando o seguinte: tende bom ânimo, porque eu também o quê? Sofri, eu passei por dificuldades, mas eu venci. E se eu, como homem, porque Jesus aqui na terra, ele era o quê? 100% homem. E ele está dizendo: se eu, como homem, venci, vocês também o quê? No meu exemplo, vão ser capazes de vencer. E é por isso que a gente tem que ter cuidado. Não tem problema você gostar do esposo, gostar da esposa, gostar do filho, gostar de às vezes ser famoso. Não tem problema. Gostar também, às vezes, de ter um recurso, até mesmo, de ser uma pessoa do povo aí, uma pessoa que realmente ajuda as pessoas, até um político. Não tem problema. O problema é se você colocar acima o quê? De Deus. Se você colocar isso aí como uma condição para você ser salvo. Porque se não tiver isso aí, você não quer ser salvo. Infelizmente também eu conheci uma pessoa que ela falou o seguinte. Ela fez os estudos e falou o seguinte: olha, eu concordo com tudo. Sei que a igreja é verdadeira. Sei que para a gente ir para o céu tem que fazer isso. Mas eu vou ser bem sincero. Ela falou o seguinte: se para mim ir para o céu eu precisar largar a minha carne de porco, já sabe que eu não vou. Então, infelizmente, as pessoas realmente estão muitas vezes desistindo da caminhada. E nós precisamos cada dia mais orar
Ver como Jesus venceu. Como que Jesus venceu a tentação no deserto? Foi usando o poder miraculoso ali? Foi pronunciando ali, sei lá, uma língua desconhecida para que Satanás pudesse ser, de certa forma, ali coibido? Foi assim? Não, Jesus usou o quê? A palavra de Deus. E ele usou apenas o Antigo Testamento ainda. Nós temos o quê? Os dois. Jesus não tinha o Novo Testamento. Jesus não tinha a história de Paulo, a história de Pedro, a história de vários outros ali, né? Jesus tinha apenas o Antigo Testamento. E mesmo assim, só com o Antigo Testamento, ele fez o quê? Ele venceu Satanás porque ele usou. E ele disse sempre para Satanás: está escrito. E é isso que nós temos que aprender. Quando Jesus ele diz o seguinte: tende bom ânimo porque eu venci o mundo, nós precisamos ter também esse bom ânimo. O que é ter bom ânimo, na opinião de vocês? Pensa aí. Como que a maioria das pessoas enfrenta um problema? A maioria das pessoas, infelizmente, não enfrenta assim. Mas Gils falou algo interessante. Nós temos que enfrentar o problema o quê? Com alegria. E a Bíblia nós não vamos ler, mas a Bíblia também diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é importante, irmãos, nós termos essa compreensão. E nós temos que todo santo dia pedir a Deus: olha, Deus, não me dá uma coisa, não coloca uma coisa na minha vida que isso vá acarretar na minha perdição. Não coloque, sei lá, fama talvez, se eu não conseguir administrar isso. Não coloque na minha vida, talvez, riquezas, se eu não for conseguir administrar. Não coloque na minha vida, sei lá, alguém muito maravilhosa ou maravilhoso que talvez possa balançar o meu lado espiritual. Faça sempre esse exercício com Deus e pergunte a si mesmo: será que eu estou disposto a abrir mão de tudo para continuar, para vencer? E nós precisamos, irmãos, estar dispostos. O bom é uma coisa: quando você passa por problemas, por dificuldades, e você persevera, você chega depois pior ou melhor do que você estava antes? Com certeza, melhor. Cada dificuldade que nós enfrentamos é o quê? É uma prova que vai nos purificar mais ainda. Assim como o fogo, né, purifica o ouro, e cada vez mais que o ouro passa pelo fogo, ele fica melhor ou pior? Fica melhor. E a mesma coisa, nós também temos que ter isso. Eu não sei quantos aqui, acredito que poucos, já mexeu com programação. Programação é quando você vai desenvolver, por exemplo, o Facebook, ou o Instagram. Todo mundo aqui conhece, né? E aí é um negócio tão legal, você bate o dedo assim, ó, e aparece as fotos da pessoa. Aí você clica aqui e já vem uma sugestão de uma pessoa que você tinha tempo que não conhecia. Quem aqui não reviu um amigo aí, né, sei lá, de longa data no Facebook? Quem aqui não reencontrou um parente que, ó, há tempos? Eu mesmo reencontrei a galera do Clube dos Desbravadores lá de São Paulo em 95. Era uma coisa, sabe? Nós até montamos um grupo e tudo mais. Mas voltando cá, quando você entra lá, você vê todo fascinante, né? Tudo muito legal. Mas vocês não têm noção de como é difícil desenvolver aquilo lá. Para você criar tudo aquilo. E quando você está desenvolvendo, vem os erros. Você coloca uma função lá e daqui a pouco dá aquele monte de erro. E tem pessoas que não gostam dos erros na hora do desenvolvimento. Mas é ótimo.
Porque quanto mais erros você tem na hora que está desenvolvendo aquela ferramenta, aquele produto, aquela rede social, melhor vai ser quando você terminar. Porque quase todos os erros, o quê? Você já percebeu, você já corrigiu, você já implementou. Agora, quando você desenvolve uma coisa que o negócio está tudo certo, está tudo beleza ali na hora que está desenvolvendo, quando você coloca em produção, como a gente fala, aí o quê? Aí dá erro atrás de erro e você acaba desanimando. Então, por isso, irmãos, nossa caminhada é dessa forma também. Se teve um problema, se aconteceu um erro, se aconteceu uma dificuldade, se aconteceu uma aflição, não se desespere. Tenha bom ânimo, administre a situação. Pergunte para você mesmo, o que Jesus faria se ele estivesse na minha situação? E aí, se nós percebermos que a resposta de Jesus é aquela, vamos e façamos. Se você não perceber ainda assim de mente, pegue a Bíblia, ajoelhe, ore, pede a Deus solução e com certeza Deus vai estar trazendo uma solução para você que estava talvez na sua cara, mas você não percebia. Então, quando Jesus ele diz, olha só, tendes bom ânimo, porque você vai vencer assim como eu venci. E Jesus foi tentado, irmãos, mais do que a gente. Jesus ele foi tentado em tudo. Tudo que talvez nos chegará em forma de tentação, Jesus também passou por aquilo. E Jesus ele venceu e ele deixou também as suas pegadas para que nós possamos seguir e conseguir vencer. E a minha última pergunta para você é: você sabe qual a sua grande dificuldade? O que se apresenta como um problema se você perder? O que realmente você faria se você perder a coisa que mais faz sentido para a sua vida aqui na Terra? Será que nesse momento você abandonaria a Cristo? Será que nesse momento você desistiria? E o interessante é que nós precisamos nos perguntar. Sabe por quê? Porque talvez uma coisa que para o irmão é algo, de certa forma assim, que vai balançar a fé dele, talvez para mim não seja. Mas uma coisa que para ele não é, para mim é. Então eu tenho que pedir forças a Jesus, porque ele é o único que foi tentado em tudo. E então ele vai me dar a solução. E nós temos que estar o quê? Preparados. Sabe por quê? Porque o problema é certo. A morte é certa. Mas nós precisamos de uma coisa. Jesus também, ele nos deu a certeza de que nós tivermos bom ânimo e seguirmos os teus caminhos, nós vamos vencer assim como ele venceu. E muitas vezes a gente pensa na vida de Jesus como uma vida 100%, mas não, irmãos, Jesus sofreu muito. Só para a gente ter um vislumbre, você sabe o que é ser um homem de dor? A Bíblia diz que Jesus era humilhado. A história conta que Jesus tinha outros irmãos, possivelmente mais velhos que ele, do outro casamento do seu pai, no caso seu padrasto, E então a Bíblia diz que ele era muito humilhado, que ele era alguém de dor e que era alguém que as pessoas até viravam o rosto. Então Jesus sofreu. Jesus sofreu desde o seu nascimento, Quem é que fugiu para não ser morto? Acredito que ninguém. E Jesus, desde novo, já esteve agora passando por dificuldades. Só que em nenhum momento Jesus desistiu. Talvez o momento mais crítico de Jesus
Foi quando, lá na cruz, Ele morrendo por mim e por você, aquela multidão de pecados caindo sobre Ele, e Ele diz o quê? Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. E Ele também chegou a dizer o quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E naquele momento, irmãos, foi o momento talvez mais desesperador. E não porque Jesus ele tinha cometido pecado, mas porque em cima dele estavam todos os pecados, tanto das pessoas que já tinham nascido, como Adão e Eva e pecaram, quanto de todos os que iriam nascer, que somos nós. Então, mesmo nesse momento, apesar dele achar que ele não conseguia ver o Pai por causa de tanto pecado, ele não desistiu. Em nenhum momento ele pediu para uma legião de anjos vir e tirá-lo da cruz. Porque ele podia fazer isso ou não podia? Podia. Mas se ele manifestasse o poder da divindade, ele criaria talvez ali agora a perdição completa da humanidade. Mas Jesus suportou tudo e ele venceu. E ele está hoje à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E que nós possamos, irmãos, seguir assim como ele seguiu. Ser vitorioso assim como ele foi. Porque se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé então, para nós cantarmos o hino final. Nós possamos sempre lembrar que os problemas, eles virão cada vez mais. Mas em Cristo Jesus nós vamos ter força, ânimo e fé para vencermos todos eles. Lembra de uma frase, segunda vez, alguém disse, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Que essa possa ser cada dia mais a nossa frase de efeito. Oremos. Pai querido, sabemos, Pai, que os problemas cada dia mais vêm com mais intensidade. Mas sabemos também que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando a sermos mais fortes. O Senhor está ao nosso lado, nos pegando pela mão, nos dando força, dizendo a cada um de nós como um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, dizendo, meu filho, lute, tenha bom ânimo, você vai vencer. E ao vencedor que nós vamos dar o direito de se alimentar da árvore da vida, o direito de herdar a herança eterna preparada para cada um de nós. E esse Pai maravilhoso ao nosso lado vai sempre estar nos levantando pela mão, vai sempre estar nos protegendo e principalmente nunca permitirá que venha um problema maior do que as nossas forças. Então, Pai, se o problema chegou até nós, nos dá força, pois sabemos que nós vamos vencer. E a Bíblia diz que cada dia mais nessa terra, nós temos que estar refletindo a luz de Cristo, porque nós, na verdade, não somos nada. A Tua palavra diz que somos como trapo de imundícia, e é verdade. Infelizmente, o ser humano em si não tem nada de bom. Mas quando ele aceita a Ti, Pai, no coração, quando nós colocamos o Teu caráter no lugar do nosso, nós começamos a ver algo. Nós começamos a perceber que o nosso coração começa a gostar das coisas boas. Começa agora a cada dia mais sentir prazer em fazer o bem. E é esse o caminho correto. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações repletos de felicidade, de alegria e de ânimo para enfrentar qualquer dificuldade. Não importa, Pai, se financeira, não importa se saúde, não importa se qualquer tipo de dificuldade vier.
nós, em teu nome, venceremos todos. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.